Fala, meu povo! O cristão deve comemorar o Dia das Mães? A gente sabe que é uma comemoração muito popular, mas é uma comemoração totalmente comercial. Não tem nada a ver com o calendário litúrgico cristão. E aí, às vezes, surge esse tipo de pergunta. Será que a gente deve comemorar Dia das Mães, Dia dos Pais, todo tipo de comemorações? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então fica até o final, que a gente vai entender e poder até argumentar sobre esse assunto. Eu sou o Léo Soares, você está no meu canal e você pode fazer parte dele também. Como você vai fazer isso? Você vai se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Você tem que participar, rapaz. E tem diversas outras formas de participar aqui do canal. A primeira delas é da nossa comunidade gratuita no WhatsApp. Nela a gente coloca devocionais durante a semana para abençoar a sua vida e a sua família. Você pode também ser membro aqui do canal. Com ele você tem acesso a benefícios exclusivos, por exemplo, assistir os vídeos antes de todo mundo e ter acesso a todos os roteiros dos vídeos que saem aqui do canal. Inclusive a gente tem um grupo no WhatsApp, tem diversos outros benefícios que você pode conferir e você vai investir, cara, para que essa mensagem que hoje está chegando a você, ela chegue mais longe. Então seja membro do canal. Por último, não menos importante, você pode deixar o seu comentário, porque no final do vídeo a gente tem uma leitura de comentários e o seu comentário pode aparecer na nossa leitura. Então, cara, você comentou, assiste o vídeo até o final, porque o seu comentário pode aparecer no próximo vídeo. Olha, o texto que a gente vai falar hoje está em Provérbios 31, do versículo 28 ao 31, e eu vou ler aqui para vocês. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você supera todas as outras. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. A palavra de Deus nos mostra que a mulher sábia, a mulher virtuosa, ela merece ser elogiada, ela merece ser recompensada. E olha só, os seus filhos se levantam e a elogiam. Então ele está dando uma ênfase à mãe, a mulher que se torna mãe, a mulher que é aquela que incentiva outras pessoas, é aquela que, de certa forma, tem uma figura de representatividade. Uma mulher exemplar é uma mulher que deve ser recompensada. Seja uma professora, seja uma pastora, seja uma pessoa que tem uma figura de autoridade. Uma mãe. Essa mulher deve ser recompensada. É um princípio que a gente pode extrair desse texto. E claro que isso vai nos ajudar a entender se a gente deve ou não comemorar essa data comercial, que é o Dia das Mães. E aí vai surgir 3 perguntas que a gente vai responder agora. Se você quer entender isso, fica até o final. A primeira pergunta é: o Dia das Mães faz parte do calendário cristão? E a resposta é que não. O Dia das Mães é um feriado muito recente, uma comemoração muito recente. Até porque o valor da mulher, mesmo que desde os tempos bíblicos esse valor tenha sido reforçado e evidenciado, a gente deixou passar. A gente deixou em segundo plano. Então, desde o século XX, a gente comemora essa comemoração que surgiu nos Estados Unidos. E apesar de não ser uma data cristã, ele nos lembra de algo muito importante, que é exaltar, reverenciar aqueles com quem a gente compartilha a vida. E aí eu quero te perguntar, você vê o Dia das Mães como uma data só comercial ou você vê um sentido espiritual nisso? Porque nós como cristãos, nós fazemos isso, nós evidenciamos, nós enxergamos Jesus através daquilo que as outras pessoas não enxergam. A nossa cosmovisão é a visão do céu, é a visão do reino. Então deixa aqui embaixo nos comentários se você praticamente já considera uma festa do calendário cristão, que o crente tem que comemorar o Dia das Mães. Se você acha isso, comenta aqui embaixo. Uma segunda pergunta que surge é: o que a Bíblia fala sobre a figura materna? No Salmo 139:13 fala assim: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. A Bíblia evidencia a maternidade como um ato divino. Claro que quem faz o ato divino é o próprio Deus. Quem efetua a obra é o próprio Deus. Mas a gente vê a Bíblia exaltando isso de diversas maneiras. Por exemplo, falando sobre Maria com Jesus. Claro que a gente entende que não é a Maria que é a toda-poderosa, mas o próprio Deus efetuando esse milagre através da vida dela. Mas nós podemos ver que a mãe recebe uma gratificação de Deus. Ela pode gerar a vida, aquela vida que o próprio Deus teceu
planejou, ou seja, ela faz parte, toda mãe faz parte do propósito divino de Deus. Olha que maravilha! Agora, você já parou para pensar que Deus teceu você? Ele planejou você. Ele se inspirou e produziu você no ventre da sua mãe. Olha que importância que isso acontece. Cara, é muito importante isso. Claro que toda pessoa tem a sua importância. O pai tem a sua importância, mas Deus tem um propósito na vida da mãe. E como a gente está falando, comemorar o Dia das Mães é muito importante, é muito relevante, porque faz parte do plano de Deus honrar essas pessoas. E uma última pergunta que talvez seja a mais relevante desse vídeo é: quais os princípios bíblicos que fundamentam a celebração dessa data? E a gente já começa lá em Êxodo 20, versículo 12, que fala assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor te dá. A gente vai ver esse princípio sendo refletido novamente lá em Efésios 6, onde novamente o apóstolo Paulo vai falar: honra teu pai e tua mãe. É um princípio que desde o início dos tempos Deus está reforçando a paternidade, a maternidade, e reforçando como que a família é um projeto de Deus. Hoje tem pessoas que militam contra o Dia das Mães. Tem pessoas que militam contra a família criada por Deus. Tem pessoas que querem destruir o que é a figura materna. Mas não se deixe enganar. Não se deixe ficar distorcido, com seu pensamento distorcido sobre aquilo que Deus já planejou. Deus mandou que a gente honrasse os nossos pais e as nossas mães. Isso significa que a gente vai fazer tudo o que eles querem? Significa que a gente nunca vai decepcionar eles? Não. Nós somos seres humanos, estamos propensos a errar e a decepcionar as outras pessoas, assim como eles também vão nos decepcionar. Não acho que seu pai e sua mãe são pessoas santas e perfeitas, porque não são. Santo é somente o Pai que está no céu. E eu tenho certeza que você sabe disso. Você só quer se enganar. Mas não é porque ela não é perfeita. Não é porque seus pais não são perfeitos que a gente não deve honrá-los. E honrá-los, às vezes, é falar algumas verdades com sabedoria. Mas eu sei que você deve estar pensando, Léo, mas onde você está querendo chegar com isso? Estou querendo chegar que a gente precisa sempre ter sabedoria e saber distinguir o que é certo e o que é errado, mesmo que sejam as pessoas que nos criaram. Isso é um assunto para outro vídeo. Tá chegando esse vídeo aqui no canal, inclusive fica ligado. A gente vai falar sobre isso. Mas eu quero dizer que honrar pai e mãe não é um princípio que deve ser... se possível, honre o pai e a mãe. Se eles forem gente boa, honre o pai e a mãe. Se eles forem, honre o pai e a mãe. Não, é um princípio imutável. Honre pai e mãe. E a comemoração do Dia das Mães pode ser uma expressão dessa honra. Pode ser uma forma de exprimir esse pensamento, de expressar esse pensamento. E uma forma que você pode pensar: como que você tem honrado os seus pais? Como você tem honrado a sua mãe? Talvez aproveite essa data, o Dia das Mães, para honrar a sua mãe, para honrar a pessoa que te criou. Independente das dificuldades, independente das diferenças, independente das coisas que você quer falar com ela. Honre sua mãe, passe um tempo com ela, dê um abraço, um beijo, comemore com ela esse dia. Não é um dia puramente comercial, mas é um dia que nós podemos nos lembrar de quem são os nossos familiares. É como a gente falou no nosso vídeo sobre Páscoa. A Páscoa ela deve ser comemorada a todo instante. Lembrar do sacrifício de Jesus é algo que tem que acontecer a todo instante. Assim como o Dia das Mães, todos os dias é o Dia das Mães. Todos os dias são dias importantes para a gente celebrar, mas a gente escolheu um dia. Então deixa de ser chato. Para de ser chato. A gente escolheu um dia para a gente celebrar o Dia das Mães. Em 1 Timóteo 5,8 fala assim: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Às vezes é muito fácil a gente honrar quem está fora, até porque a gente não tem contato com tanta intimidade. A pessoa que está fora talvez não nos estresse, não nos irrite, não é verdade? E aí é muito mais fácil, né? E é difícil às vezes a gente honrar quem está perto. E a Bíblia está indicando que a gente precisa cuidar dessas pessoas. E aí, cara, tome cuidado para não abraçar demais os de fora e esquecer os de dentro. A gente sabe das dificuldades, a gente sabe que a vida é difícil, a gente sabe disso, mas tire um tempinho para cuidar daqueles que são importantes para você. E mais uma vez eu quero reforçar nesse Dia das Mães. Pense na sua mãe, pense naquelas mães que talvez não têm, olha só, não têm contato com seus filhos e precisam de um abraço carinhoso, que precisam de cuidado. Talvez a sua esposa, os seus filhos estão distantes de vocês, mas você consegue
cuidar da sua esposa, porque ela é uma mãe e ela precisa ser lembrada disso, que ela é uma mulher virtuosa, que ela é uma mulher que precisa ser elogiada e exaltada. E o marido também tem que abraçar isso. Não só os filhos, né? O marido também tem uma mãe dentro de casa, que é a esposa dele. Então ela precisa abraçar isso, exaltar isso, né? Nunca se esquecendo da sua mãe, claro, mas lembrando que a mulher dele, que é mãe, também é mãe. Ela precisa ser lembrada, é abraçada, é cuidada e amada assim também. A honra começa dentro de casa. Como é que você tem feito isso? Tem abraçado? Deixa aqui nos comentários, cara, momentos que você teve com a sua mãe. Talvez sua mãe já está na glória. Deixa aí um momento de saudade, um momento assim, que te faz refletir. A gente precisa lembrar realmente com uma nostalgia. A gente precisa olhar para trás e falar coisa boa, tem bom que passou e que a gente vai se reencontrar na glória. Que seja um momento, não seja um momento triste, porque às vezes a gente perde a nossa mãe. Eu não perdi ainda, graças a Deus, mas a gente sabe que quando chega esse momento, a gente começa a se lembrar do que passou, a gente começa a se lembrar e dá aquela sensação de tristeza, de perda, mas não pense assim. Pense que chegará o dia em que não haverá mais tristeza nem ranger de dentes, porque nós nos encontraremos naquele dia perfeito. E que nesses dias das mães sejam as lembranças felizes, aqueles momentos felizes que nos façam ver que a vida faz sentido. Deus abençoe você, confia no Senhor e o mais Ele fará. Fala, meu povo! Esse é o momento da nossa leitura de comentários. Se você não deixou seu comentário aqui embaixo, eu vou esperar para você deixar. Já deixou, né? Deixou o comentário. Então, beleza. Primeiro comentário aqui é do Lud Márcio, ele tá falando assim, ó, GC Adonai em Itabaína, Sergipe. Lagoinha, Itabaína. Lud Márcio, cara, agradeço demais pelos seus comentários aqui no canal. Você é uma das pessoas que mais comenta, que mais impulsiona, e eu oro muito pela sua vida. Que Deus te abençoe e vamos pra cima, meu amigo. Outro comentário é do Wilson Malheiros, ele fala assim, ó, fala, meu povo! É isso aí, meu querido, fala, meu povo! Léo, muito obrigado por compartilhar o estudo e ajudar muitos GCs. GC Perimetral, Lagoinha, Porto Alegre Perimetral. Wilson, que Deus abençoe sua vida, eu fico muito feliz com um comentário desse. Manda um abraço para essa galera desse GC maravilhoso, que Deus continue caminhando com vocês e é um grande prazer ler um comentário desse, porque incentiva ainda mais. Então, cara, você que tá vendo aí, manda também um comentário, cara, fala de onde você é, qual é a sua igreja, bota o seu GC aí, vamos pra cima, vamos todo mundo junto, fazer que essa mensagem chegue mais longe e vamos lá. Deus abençoe vocês.